A paz do Senhor Jesus, tarde boa, povo de Deus, alegria, porque é mais uma tarde para a gente declarar juntos que Jesus é lindo. E hoje aqui na companhia do meu irmão amado, vou fazer como o pastor Chico Chagas, Marcos Antônio. Seja bem-vindo, irmão, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Que prazer, quem foi a gente, né, Marcos Antônio? Deus é fiel. Deus é fiel. Num podcast, glórias a Deus. É uma alegria de verdade ter você por aqui. Faz tempo que a gente estava tentando agendar com você para estar aqui nesse podcast. É verdade, os irmãos pediam. Leva o Marco Antônio no podcast. Então, glória a Deus pra por nós, isso, pastor, né? é sempre uma alegria estar nesse podcast. Jesus é lindo, né? Jesus marca encontro na terra. Marca mesmo. O Marco Antônio é profeta de Deus na minha vida. E eu queria começar a fazer uma pergunta sobre sonhos de infância. Quais eram os seus sonhos? Que toda criança pensa em alguma coisa, né? Meu sonho de infância sempre foi cantar na igreja, né? Sim. Eu sempre sonhava assim em cantar e ser convidado para cantar, né? Eu via as outras pessoas sendo Então assim, você já convidadas. na sua infância você já era evangélico? Já era evangélico. Eu sou evangélico desde criança, né? Que coisa linda. Eu nasci e me criei praticamente na igreja. A gente era do conjunto de criança. E assim Cantava em casa? Cantava em casa. A gente brincava de culto, aquela coisa toda. E você já tinha essa noção de que Deus tinha te dado esse dom? Não, eu não me via com potencial assim para ser cantor, né? Para cantar. Mas tinha o desejo. Tinha o desejo no coração. E quando é que foi sua primeira oportunidade para cantar na igreja? Minha primeira oportunidade foi, tinha uns 13 anos, eu fui convidado para cantar numa pequena congregação de um sítio por nome de Pau d'Arco, perto da Serra do Mel. Uau. Foi o meu primeiro convite. E nesse dia que eu fui cantar lá, a presença de Deus foi forte ali naquele lugar. E vidas, né, foram batizadas naquele dia com o Espírito Santo. Na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade. Que coisa linda. Que confirmação do céu. E também vidas aceitaram a Jesus. E daquele dia foi um pontapé assim, inicial para os outros convites aparecer, né? Porque foi falado assim de uma forma tão... E é porque Serra do Mel é uma cidadezinha pequena. 15 mil habitantes, 20 mil. Se espalhou rápido. Se espalhou rápido. Tem um jovem ali que, olha, ele cantou, Jesus batizou, fez coisa linda, tremenda. E naquele momento você sentiu que era isso mesmo que você queria? Naquele momento eu senti que aquilo era o que Deus tinha para mim, o que realmente Deus queria de mim. E a partir dali, esse sonho ficou no seu coração? Ficou no meu coração. Que coisa linda, gente. E no decorrer do tempo, a gente fomos recebendo promessas de Deus, né? Você lembra de alguma, assim? Lembro. A promessa, uma das promessas que Deus me fez foi o meu CD, que eu iria gravar. Já na adolescência, Deus falava? Na adolescência. Eu iria gravar, Deus iria me tirar da Serra do Mel, iria me levar a outro lugar, que eu não imaginava que era Mossoró, né? E logo, não demorou muito tempo para que isso viesse a acontecer. Deus moveu. Na minha vida. E cá estou em Mossoró, né? Cá estou em Mossoró. Que tremendo. E você tem irmãos? Tenho 3, com eu é 4. E qual é, eu diria assim, se eu te perguntasse, dentro do cenário de Serra do Mel, da sua infância, da sua adolescência, como que você resumiria esse tempo? Alegrias e também sofrimentos. Da infância? Da infância. Porque foram momentos que a gente, podemos dizer assim, a gente tinha alegria, mas o sofrimento também andava lado a lado de dias vividos, né? Que não, se você quiser comentar, se não quiser, tudo na bem. Serra do Mel não foi muito fácil para a gente lá. Em que sentido? Financeiro? Na área financeira, na área de oportunidades, né? Que nós que temos sonho, a gente às vezes corremos atrás de algumas oportunidades e quando corremos atrás, muitas das vezes as portas eram fechadas, sabe, pastora? Você começou a trabalhar cedo? Comecei a trabalhar cedo. Com 5 anos eu já estava
ajudando meu Ajudando. pai. E isso era nessa questão da plantação e colheita de De castanha, de castanha, caju. tudo isso. E, mas você teve a oportunidade de estudar. Estudei e não aproveitei o tempo de estudo. Eu confesso que brincava muito também. Sim. Você que vai ouvir esse podcast está tendo a oportunidade de estudar, estude, né? Mas você acha que talvez você não tenha aproveitado também, porque como você trabalhava, a escola para você se tornava um lazer, vamos dizer assim? Também se tornava aquele momento, né, de Que era onde você curtia não a é sua não é infância. trabalho, Sim. né? E foram momentos inesquecíveis ali e difíceis também, né? Então, Que vivemos vamos ali. pegar então esse cenário, você falou de oportunidades. Você lembra, você poderia relatar alguma oportunidade que você foi buscar e a porta ficou fechada para você? Sim. A oportunidade que eu fui buscar até mesmo, pastora, com os irmãos da igreja. E eu estava até alegre, pensando que iria dar certo, e quando cheguei lá não foi nada daquilo que eu planejei, que eu imaginei. Então aquilo me frustrou, sabe? Que nem eu falei, eu tinha a certeza de que Deus tinha me chamado para aquilo, e em muitas das vezes você ouvir palavras que Dos próprios dos irmãos. próprios irmãos, que se não tiver pé no chão a gente não caminha mais, a gente desiste, né? E isso eu ouvia direto. Tipo o quê? Tipo, você é muito pobre, você não vem de uma família que tem renome, você não vai chegar a lugar nenhum, a sua família é do sítio e outras coisas, sabe? Outras coisas que Não tem como não machucar, né, não Marco tem Antônio? como não machucar. Mas Deus vinha, e eu creio dessa forma, que sempre que algo assim acontece, que tomar, né, os nossos sonhos, Deus vem renovando as promessas, confirmando, falando novamente. E isso era que me impulsionava, sabe? Sim. Quando a gente ouvia uma palavra contrária, Deus sempre chegava com duas, Então, você, né? nesse aspecto, você se sentia o quê? Rejeitado? Tipo, Sim, se você chegava, alguém saía. alguém saía. Era tipo, a sua presença não é bem-vinda aqui nesse lugar. E hoje você chega lá, hein? E eu já chego lá, tem pessoas, tem pessoas, Eita glória! pastora, que eu chego na Serra do Mel e digo, ele veio aqui, não veio aqui em casa, sabe? Então isso mexe com a gente, Isso alegra, porque a gente sabe alegra, como Deus honra, né, Marco? Então, como chega o tempo do que Deus quer fazer. é verdade. Eu chegava na casa de amigos meus e os próprios pais fechavam as portas, porque a gente era de uma família, assim, financeiro mais pobre, então parecia assim que a gente não era bem-vindo ali naquele lugar. E sem falar, né, bullying nos colégios. Você sofreu bullying até que idade? Eu sofri bullying até os 15 anos de idade. Uau, e como você lidava com isso? Muito difícil. Porque quando eu sofri o bullying no colégio, pastor, aí eu ia tomar satisfações, no nosso ditado popular, eu era brigão mesmo. Era a forma que você tinha de se defender? E quando eu chegava em casa, a notícia já vinha na frente. E eu não sei, assim, pela ignorância do sítio, ou a forma também de criação dos meus pais, não ia perguntar o porquê Sim, eles não do que sabiam tinha por que que você acontecido. reagia daquela forma. E chegava em casa, era um So- carão daquele e uma pisa Então era a crua, dor na né? alma do bullying, que não Sim, era físico, era com palavras. com palavras. E chegava em casa e vinha a dor física sem o entendimento. Sem entendimento. O que que você acha que mais te... Vamos dizer, deixa eu ver qual palavra usar aqui. O que o bullying promoveu na sua vida? E por quanto tempo? Ah, você falou que até os 15. Até os 15. Até os 15 você sofreu bullying, mas o promover do bullying seguiu na sua vida até que idade? Porque uma coisa é eu sofrer o bullying e as consequências dele. Acompanhou você por quanto tempo, assim? Eu acho importante falar nisso, que a gente ouve tanto falar nisso, né? verdade. Nos dias de hoje, principalmente. Pastor Ângela, as consequências, a verdade aqui, tem momentos que até hoje as consequências daquilo que foi vivido antes, Ainda eles dói. vêm, eles dói. Porque por a gente
ser de uma família muito pobre, as palavras marcavam muito a vida da gente. Eu não tenho vergonha de dizer aqui que, na minha infância, muitas das vezes eu fui chamado, por conta da condição financeira, de morta-fome. E aquilo doía dentro da gente. E dói, né? Uhum. Porque quem quer ouvir uma palavra desse nível, Sim. e aquilo, até há algum tempo atrás, vinha mexendo com a gente. Achata os mexe, sonhos, não é? Né? Achata os sonhos. É por Machuca isso mesmo. que, um tempo desse atrás, eu tive uma espécie de ansiedade, não sei, Uhum. né? Quando lembrava. Quando eu lembro dessas coisas. É difícil, só sabe quem vive, né, pastor? Uhum. Só sabe quem vive verdadeiramente na pele, É bem difícil. que já passou. E aí a gente, eu digo isso porque sei também, né? Convivo com algumas pessoas que carregam, eu diria que carrega as dores, né? E hoje pode dizer que carregam as marcas, vamos dizer assim, né? Do bullying, geralmente é sobre isso, é sobre acreditar no que Deus diz que você é e não no que as pessoas falaram. E não acreditar no que as pessoas disseram que você vai viver, mas naquilo que Deus falou que você vai alcançar nele, né? E quero já te agradecer, né, por abrir seu coração, né, nos dar essa oportunidade de conhecer um pouquinho desse lado de Marcos Antônio, porque a gente entende que todas as feridas, né, que a gente teve ou ainda carrega um pouquinho, né, do que ainda dói, ajuda a gente a compreender o outro também, né, Marcos Antônio? E a mostrar como é o Senhor quem nos sustenta e quem cura a nossa alma e quem nos faz sonhar com coisas tão lindas aos quais as pessoas fizeram a gente desacreditar. Aí Deus chega e... Que tremendo. Qual é a sua maior lição a respeito disso? Minha maior lição é que, na escada da vida, não necessita, não precisa da gente humilhar nem passar por cima de ninguém. A escada, a gente mesmo, com a ajuda de Deus, com a força de Deus, a gente sobe degrau por degrau, na humildade, na simplicidade, sem passar por cima de ninguém, sabe, pastor? É sobre isso mesmo. É isso que eu aprendi. E hoje, vendo a minha vida restaurada por Deus, é só a alegria que eu tenho para expressar, vendo uma família que Deus me deu, né? Eu recebi as palavras contrárias, dizendo, você acredita que ainda vai chegar a se casar, alguém vai ter olhos para você? Então isso... Machucava. E você chegava a acreditar nisso, que você não Tinha horas que eu acreditava. Porque era o que eu vivia, né? Porque era mais forte. E não era uma pessoa só que falava. Era muitos. E aquilo tem me marcado, me marcou. São as histórias da nossa vida, né? Porque verdade. uma coisa é eu olhar para a pastora Ângela agora, sem não saber, não conhecer a história, né? Mas existe uma história por trás de toda pessoa, né, pastora Ângela? E quando você fala, eu percebo assim que quando você fala de Serra do Mel, do que você realizava, você fala com um orgulho, né, do que você fez, como você trabalhou e como a sua família te ensinou nisso, né? A valorizar, né, ainda que as pequenas oportunidades e ainda que não fosse exatamente o que você gostaria de viver naquele momento. Esse cenário de trabalho para você, enquanto você trabalhava, eu digo assim porque uma criança, enquanto ela está ali trabalhando, o que você pensava enquanto você estava trabalhando? Assim, em adquirir alguma coisa? Não sei, porque uma criança estava ali trabalhando, você fazia algum questionamento do tipo, não era para mim estar trabalhando porque eu sou criança, era para mim estar brincando? Ou você imaginava, diante daquele trabalho, você fazia algum... Já gerava no seu coração o desejo de fazer algo para ajudar a sua família? O que você pensava? Eu já trabalhava nesse intuito, porque por conta da dificuldade, dentro de casa, a gente já trabalhava com o pensamento voltado não tinha possibilidade de dizer, eu estou trabalhando para comprar um brinquedo, estou trabalhando para comprar
era tudo voltado para dentro de casa, sabe? Porque a situação financeira O era suprimento muito mesmo da família. suprimento. A gente crescimos desde pequeno com esse pensamento de trabalhar para dentro de casa. E fala de um brinquedo que você ganhou, que te marcou, já que você falou assim, não era algo que eu pensava, porque tinha que ser por suprimento. Você lembra de algum desejo que você tinha, de algum brinquedo na sua infância? Eu não tive muitos brinquedos. A época que a gente vivendo não possibilitava a gente sonhar dessa forma. Então você não chegava nem a sonhar. Não. Vou te dar um carrinho. Eu falo assim, sabe por quê, Marco Antônio? Eu me lembro também, eu sei que, como você falou, todo mundo tem uma história, né? E eu me lembro de um bebê que eu queria muito e nós éramos três, né? Então, assim, naquela época era tudo muito caro. E eu lembro que eu queria demais e pai trabalhava muito. E eu não cheguei a ter aquele bebê, né? Hoje eu entendo que é porque realmente era caro, ainda mais para três filhas, né? E eu sei que fica no nosso coração, por mais que a gente compreenda, mas tipo assim, eu queria ter tido meu bebê, né? E Isso, pode falar. isso ficou marcado logo quando o Marco Filho nasceu e já tá com 2 anos e pouco. E o pastor Chico Chagas chamou eu e disse, vamos ali, eu vou comprar um brinquedo para Marquinhos. Aquilo mexeu comigo, sabe, pastor? Sim. Porque na minha infância eu não tinha. Na minha infância era tudo difícil. E quando a gente chegamos lá, ele comprou um caminhão, logo daqueles grandão que Que você não chegou Tra- nem a sonhar para você, né, traz uma Marco Antônio? carroceria atrás, já com, eu acho que era 4 carrinhos tinha atrás, e aquele tudo lindo. E eu Sim. digo, meu Deus, Como tu és tremendo. o Senhor é tremendo. O Senhor está fazendo com meu filho o que lá atrás eu Nem não desejava tive. porque não chegava nem a sonhar. Diante das palavras que tanto te feriram, hoje, se eu fosse uma dessas pessoas que machucaram a sua alma com palavras, o que você me diria? Não, meu coração não guarda rancor nem mágoa, sabe? Eu diria assim, talvez eu diria que foi necessário eu ter passado por aquilo, tudo aquilo, para eu criar um caráter diante das pessoas e diante de Deus. E eu diria, não sei nem o que eu diria, porque meu coração não guarda. É tanto que hoje eu vou na serra e Você se encontra com algum e deles? essas próprias pessoas que a pastora tem falado, tem me encontrado lá, e a gente se senta, conversa, a gente brinca e parece que nada aconteceu. E eles não têm noção disso, Não tem noção. do que foi promovido, né, pelas palavras. A gente falou, você falou que sonhava desde criança em cantar, que o Senhor logo lhe deu uma oportunidade na adolescência, e já foi soprando seu nome pela cidade de Serra até te trazer para Mossoró. Mas você falou também que muitos lançavam sobre você palavras do tipo, você não vai conseguir, você não vai ter ninguém que vai te querer. E o menino de Serra do Mel chegou aí para Israel. Uau! Israel. Uau! Que viagem! Foi tudo muito lindo, né, pastora? Que incrível. Qual a Quando, Ah, quando, quando eu recebi a profecia do pastor, né, e não demorou muito tempo, uma semana, pastora, para ganhar o presente? para ganhar o presente, Glória a Deus. que veio a concretização, se espalhou logo pela Serra do Mel e O menino vai para Israel. aquele menino da roça vai para Israel. Aleluia. É O que foi mais incrível para você em Israel? tudo. O Muro das Lamentações, o Getsemane, o Rio Jordão, tudo. Quantas pedrinhas você levou do Rio Jordão? Eu acho que eu levei umas 500. Eu queria trazer pedrinha do Rio Jordão para todo mundo, né, Marco Antônio? Foi tudo muito lindo, pastor. E para uma pessoa que saiu da roça para chegar ali em Israel, é só Deus, né? A explicação para tudo é só Deus. É verdade. Que realizou, que providenciou,
colocou pessoas na minha vida. Foi com uma mala, voltou com duas. Fui com uma mala, voltei com duas. Fui cheio de Que presente, Deus. voltei com Ficou presente. cheio de presente. Compra outra mala pro Marco Antônio, que ele ganhou muito presente. Graças a Deus. Que coisa linda. E aí a gente vê como o Senhor faz além do que pedimos ou imaginamos. Né? Você é romântico, né, Marco Antônio? Um pouco, né? Eu acho que é. Você fez uma canção pra sua amada. Não foi? Foi. Como é que foi isso? Compor pra ela. Você conhece a Lucinha há quanto tempo? Nós estamos casados há 7 anos, né? Mas há 2 anos atrás eu já conhecia a Lucinha. Sim. E foi amor à primeira vista, né? Foi assim, um fato muito... Conte. A gente gosta de saber. Ela ia para a tia dela lá Na Serra? Na Serra, na Vila Sergipe, e eu vi ela por lá e eu digo, aquela é a mulher para... Jesus, ó, é aquela. É aquela. E foi tudo... E de diante repente. disso que você falou, das palavras, do bullying, de você sentir tantas coisas com tudo isso, como é que você chegou em Lucinha? Ousadia do Espírito Santo. Eu acho que sim, viu? Mas não é? Assim, eu fui perdendo a vergonha, O amor foi maior, né? o amor foi maior. Ela tinha meu contato, eu falava com ela pelo contato também. Foi 2 meses conversando. Foi um pastor. processo. Ela não era crente, eu ganhei ela para Jesus pelo Sério? celular. E eu achando que Lucinha era crente de berço, ó. Não, ela não era. Que coisa Foi linda. conversando nas nossas conversas que eu na conversa também fui evangelizando e hoje está aí, mais crente do que eu. Ela é crente mesmo. Pensa uma mulher crente, graças a Deus. E quando é que surgiu essa canção que você fez para a Lucinha? Canta um trechinho pra gente. Quando eu te vi pela primeira vez, eu senti que os teus olhos me olhavam brilhando, não compreendi. Tão pequena e tão linda me olhava, com carinho acenava pra mim. Já senti dentro da minha alma um grande amor sem fim. Que coisa linda, gente. E ela, quando ouviu? Ela, alegria grande, pastora. Conquistei de vez, né, Marco Antônio? E eu louvo a Deus pela vida dela. Nos momentos que eu estou bem fraquinho, né? A Manu estava dizendo aqui, hoje eu estou bem fraquinha. No momento que eu estou bem fraquinha, ela tem sido usada por Deus para ser força na minha vida. Glória a Deus. Você sonhava em ser pai já? Não, nunca, assim, até mesmo pela impossibilidade que eu via, eu nunca disse assim. Dela não gerar? Não, que eu via de eu casar, de eu Então você construir não... uma família, eu não tinha muitas expectativas, mas Deus sempre nos surpreende, né, pastora? Com os seus planos, com as suas expectativas. Ai. E é tudo surpreendido para mim, da parte de Deus, o que Ele tem me dado. E quando Marquinhos chegou... Aí a alegria completou. Porque você olhar ali para o sangue do seu sangue, né? Só Deus. A explicação é só Deus. Que coisa tremenda. A sua vida é um testemunho para a glória de Deus, né, Marco Antônio? Você é muito usado por Deus, Marco Antônio. E uma das coisas que a gente mais ouve assim dos irmãos, e eu acho lindo porque isso é algo unânime. Eu não conheço ninguém que não se refere a você dessa forma, que sempre diz, Marco Antônio é muito humilde. Isso é maravilhoso, né? Ver as pessoas reconhecerem em você uma virtude tão linda que realmente tem que estar naquele que representa a Cristo. E Deus te usa poderosamente, tremendamente. Como eu falei, você é profeta de Deus na minha vida. Graças a Deus, né? Glorifica ao Senhor por isso. E eu queria te perguntar de algum momento assim que Deus te usou e que você... Claro que a gente, como servo de Deus, na misericórdia de Deus, Ele nos usando, a gente também fica impactado. Mas cita pra gente algum desses momentos assim, que marcou a sua caminhada. O momento que marcou a minha caminhada, a pastora é lembrança disso, né? Qual foi? Logo no início que a gente
comecemos a fazer o Momento com Deus aqui na Rádio Pão da Vida. Sim. Aquele programa da gente, pastora, foi Sério? um dos programas que me marcou até hoje. Pra mim é, de verdade. Porque Ele eu marcou inclusive, porque tenho foi um aquele negócio- arquivo. Foi um negócio tremendo, né? Aquele dia. Deus desceu ali naquele Verdade. lugar. Tanto Deus me mandava falar para a pastora Ângela, como a pastora Ângela, usada por Deus. Então, pera aí que eu vou pedir pra É. colocar um trechinho. Coloca um trechinho aí desse momento que Marco Antônio tá falando. Foi forte. Pensas tu que os teus sonhos de menino já não conhecia eu? Pensas tu que quando tu brincavas, ensaiava, já não era eu descendo ao teu coração? Os teus sonhos são os meus sonhos para ti. Nesse dia que os irmãos viram um trechinho, realmente foi isso mesmo, né, Marco Antônio? Foi forte, assim, Foi forte. uma graça. E, de fato, a partir daquele dia, Deus mudou, assim, pra mim. Quando o Senhor disse, vou mover as águas em teu favor, gente, não precisou nem uma semana. Começou, assim, aquela mudança, aquele cenário, sabe? De graça, de poder de Deus. E eu fiquei maravilhada porque eu saí do Pocinho de Jacó para participar do seu programa e eu senti algo estranho. Eu falava, meu Deus, não é para mim estar aqui nesse programa? O que está acontecendo? Não é para mim participar desse programa? Mas na verdade, já era algo muito poderoso que Deus havia preparado, né? Como você está dizendo, então, para nós, na verdade. Para nós. Glória a Deus por isso. Foi assim, eu estava novo na rádio, eu tinha chegado há pouco tempo e era tudo muito novo e eu me perguntava, será que a pastora vem? Será que ela vai vir participar do meu programa mesmo? Eu ia perder minha bênção. Eu ia perder minha bênção se eu não for. Mas de verdade, eu senti algo assim que eu falava, gente, Me marcou. o que está acontecendo? Né? E depois eu entendi que realmente é porque o Senhor havia preparado algo muito especial, muito marcante, né? E que bom que foi para você também, porque de fato Deus usou muito a sua vida ali e cumpriu poderosamente num espaço de tempo assim incrível. E eu sei que você recebe muitos testemunhos, né? Dessa maneira que Deus te usa. E glória a Deus, porque tudo, claro, é para louvor do Senhor. Você recebe convites para estar em Mossoró, para estar na região, para ir para fora. Mas dentro de você, o que arde mais, Marco Antônio? Porque você louva, você é profeta de Deus, você prega, meu irmão. Eu tenho certeza do chamado de Deus, né, na minha vida. Mas o que arde mesmo é não adquirir fama, mas assim, no lado Ser conhecido ministerial, representando o Senhor. representando o Senhor, ou também ser enviado missionariamente para estar nas outras igrejas, para estar falando de Jesus para as pessoas. Itinerante, ser chamado itinerante. Eu tenho essa vontade, assim, sabe? Vai ali, vai acolá, tô aqui, tô ainda pronto. tenho alguns medos, mas eu peço a Deus para tirar. E quando o medo chega? Aí tem que ir com medo mesmo. Eu falo isso. Tem que ir Com medo medo. a gente vai porque a gente sabe quem é que está conosco. Verdade. Você foi em lugares em que você se sentiu muito, muito honrado, mas também foi em outros que não se sentiu honrado. Sim. Isso faz parte da caminhada do Faz crente, parte né? da caminhada do crente. Tem lugares, pastor Ângelo, que nem água lhe oferecem. Quem é itinerante sabe o que eu estou dizendo, né? Sabe. Sabe que é mesmo. E Eu já fui em lugar, Marco Antônio, que a pessoa que era para me receber não estava em casa. Fiquei na calçada da casa da por aí frente. você tire. É desse jeito. A minha mãe sempre tocava na treca, porque desde a Serra do Mel, que a gente recebia às vezes esses convites, quando chegava lá, o pastor da igreja não estava, não, ele não pôde vir hoje não, mas vai dar certo aqui. E quando terminava o culto, a gente ficava à toa, tendo que voltar dar um jeito para voltar para casa e se vire. Sempre é assim. Mas eu sempre honrei e sempre tenho honrado a chamada que Deus tem com a nossa vida. Quando alguém convida, é porque ele quis convidar e também o toque de Deus naquela pessoa para convidar a gente. Então eu nunca recuei. Talvez esse seja, talvez não, com certeza esse foi um dos motivos de eu estar aqui hoje. Graças a Deus. E que bom que você não recuou. Glória a Deus por isso. Deus O versículo da sua caminhada.
O versículo da minha caminhada é o Salmo 46. Né? O Salmo 46 é muito tremendo na minha vida. Porque eu vivi o Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 46 é o salmo que eu carrego aqui dentro do meu coração. Porque me marcou. E tem me marcado até hoje. Glória a Deus. Se você pudesse, nesta tarde, falar pra gente de um personagem da Bíblia que você ou se identifica ou admira muito, qual seria? Jesus. Jesus é de todos os personagens que a Bíblia narra e fala, Jesus é o que eu busco todo dia. Porque sem ele eu não estaria aqui, né? Sem ele na minha vida eu não sei o que seria de mim sem Jesus. Porque foi Jesus que me fez essas promessas. E hoje estou vivendo. Eu estar aqui no podcast Jesus é Lindo. Está nesse estúdio. Está nesse estúdio. Né? Está nesse ar-condicionado aqui. É um cenário de onde na promessa. Serra do Mel era sol quente, pastor. É tudo promessa de Deus. Deus, ainda na Serra, Deus já vinha me falando, você vai conhecer pessoas que vão lhe ajudar no seu ministério, na sua chamada. Então, tão como o pastor Chico Chagas, como toda a sua família, foram e são promessas de Deus na minha vida lá atrás. Eu nem conhecia vocês. E Deus já estava me fazendo promessa. Você vai conhecer pessoas que vão lhe ajudar. Obrigado, Jesus, por ter nos colocado também na vida do Marco Antônio. Então, pastor Ângela, vocês são promessas de Deus na minha vida. A Igreja Pão da Vida é promessa de Deus na minha vida. Pois eu acho tão chique, ó, quando a irmã liga, já mandaram mensagem para mim do exterior, aí dizendo assim, olha, pastor Ângela, a gente quer trazer você e Marco Antônio. Eu disse, mas, olha aí. Eu disse, o irmão está à disposição, e eu também. For pra gente chegar lá, né? Tamo aí. Tamo aí, vamos trabalhar. Mas eu acho lindo isso, né? As pessoas, claro, lembrarem do nosso nome, desejarem, né, ouvir o Senhor falar e serem ministrados por Deus através da nossa vida. É um privilégio. É um privilégio. Né? Muito grande. A gente sabe que é o Senhor e sempre será Ele. Qual é um louvor que mexe com você, assim? Eu conheço você, de Samuel Mariano. Esse louvor também me marcou a minha história. O hino diz, eu conheço você antes de você nascer. Então, ministre sobre essas vidas que estão nos acompanhando através desse louvor. Através desse louvor. Nesse louvor é o Espírito Santo de Deus falando que ele conhece você. Antes que você fosse gerado no ventre, ele já te conhecia. E os planos que Deus tem na nossa vida vai muito mais além do que aqueles que nós fazemos. Pensamos que é para nós, pastor Ângela, mas Deus sempre tem um maior, um plano, um sonho maior para cada um de nós. É como ele fala para Jeremias, né? Jeremias, antes de tu se formar no ventre, eu já te conhecia e as nações eu já tinha te dado por profeta. Então Deus nos conhece. Para você que está e vai ouvir, está assistindo esse podcast, Jesus fala para você dizendo, eu te conheço. Eu conheço você por detrás das malhadas. Eu já te conhecia. E as nações tenham te chamado por profeta. Em outras palavras, Deus está dizendo, tu és meu. E quem é meu, ainda que esteja nas malhadas, mas é escolhido. Você é escolhido, pastor. Nós somos escolhidos. É confirmação de Deus. Depois você vai saber o que é. Meu Deus. É sério. Nós estamos num projeto aqui essa semana e isso aí que você está dizendo é confirmação de Deus. Te falo já nos bastidores, depois vocês vão saber. Meu Jesus. Meu Jesus. É por isso que eu vejo tanto você pregando sobre promessas,
sobre chamado, sobre Deus nos conhecer, sobre estarmos escondidos, né, aos olhos das pessoas, mas sempre contemplados, né, pelos olhos do Senhor. E eu acredito que era assim que você se sentia, né? Era assim. O lapidar de Deus, né, pastor Ângela? A mídia hoje, ela tem a poder de espalhar o nome de alguém 24 horas, mas ela também tem o poder de queimar alguém em menos de 24 horas, ela coloca você na lona. Mas a lapidação de Deus, o trabalhar de Deus é diferente. Às vezes ele permite que você entre na caverna, passe um período lá que nem Elias passou, para depois te colocar em posições que você jamais pensava que iria estar. Porque Deus faz assim. Deus opera desse jeito. Ele não faz do jeito que a mídia faz aí com muitos, não. Ele primeiro lapida, ele primeiro prepara para depois galgar as promessas, né? E aí tem um lado que as pessoas veem, que é tipo, ver você louvando, ver você pregando, mas não conhecem os bastidores que o Deus contempla, né? Que o Marco Antônio que vocês vêm pregando, louvando, né? É o mesmo que serve com alegria em qualquer atividade aqui no ministério, né? Eu sou testemunha disso, que o que precisar pode chamar que o Marco Antônio tá pronto. Dia desse a gente chegou, que eu tive um susto, Marco Antônio tava ali, pegado ali, ajeitando um estúdio, colando não sei o quê. Quando eu olhei, disse, é você, Marco Antônio? Isso é tão bom, né? A gente tá envolvido em tudo. E se dispor para o Senhor, né? Com tudo que nós podemos oferecer, com a nossa força, com as nossas habilidades, com os dons, que tudo é dele. É verdade. Eu sempre tinha esse desejo, sabe, pastor? Eu sempre digo, não quero estar parado, não. Eu quero estar me movimentando, seja para carregar água, seja para qualquer coisa. Conta Bora com a agir. gente aí que nós Fica estamos chateado se a gente não chamar. Se alguém chamar e ele ficar, já fica, bora, Marco. Chama Marco Antônio. Eu ligo logo pro pastor Rubio e digo, pastor Rubio, Marco Antônio tá com você? Tá comigo. Tá aqui fazendo as atividades, seja da casa do pai, da fazenda do pai, onde tiver. A gente falou sobre... Isso é muito forte, eu não tenho como deixar de voltar nisso, porque quando a gente fala de dor, realmente... Foca muito, né, Marco Antônio? Você falou dessas marcas da dor, de infância e tudo, que achata sonhos. Mas hoje, já vivendo as promessas de Deus e, claro, recebendo sempre, né, aquilo que o Senhor ainda tem para fazer, hoje você diria que você é um sonhador? Não, hoje eu me diria que é o eu quê? sou vivenciador dos milagres que Deus me fez, das promessas que Ele me fez. Hoje eu posso me dizer que estou realizado, né? E não sei os planos de Deus, mas eu sempre digo assim, o que Ele me prometeu desde a infância, Ele tem cumprido. Oh, glória. Então me sinto realizado, sabe, pastora? Sonhos. Eu acho que até enquanto a gente tiver vida, vamos tendo sonhos, né? Vamos tendo os projetos, mas eu me sinto realizado das promessas de Deus. Glória a Deus. E não tem forma melhor da gente encerrar esse podcast. Claro que eu não vou ficar aqui puxando muito de Marco Antônio, que é para vocês ficarem com vontade dele voltar. É assim, as estratégias aqui no podcast. Mas a melhor maneira da gente encerrar aqui é você trazendo um louvor. Amém. Escolha aí um trechinho de um louvor que você gostaria de adorar o Senhor nesta tarde. E nós vamos engrandecer o nome do Senhor pelos seus grandes feitos na sua vida e olhar para você hoje, né? Maravilhado com a transformação, com o poder de Deus, com sonhos que você um dia nem sequer imaginou, hoje está vivendo. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Que Deus bom. Que Deus bom. O hino é cuidando de ovelhas entre os matagais, vencendo o leão e urso para defender o que era do pai, sem aparência, estrutura ou formosura, mas ele me viu. Meus irmãos tinham mais jeito, Eliabe tinha estatura,
Samá tinha altura, Abinadab cara de rei, mas ele me viu. De repente ouço entre os matagais alguém chamar meu nome. Eita glória. Me dizendo, enquanto você não chegar em casa, ninguém come. E ao chegar recebi a unção, e uma força sobrenatural em mim surgiu. Alguém pensou que a gente iria morrer entre os matagais. Eita Deus. Mas ele me viu, ele me viu. Eu tinha tudo para não ser nada. Eu tinha tudo para ser esquecido. Eu tinha tudo para ser rejeitado. Eu tinha tudo para ser excluído. Mas ele me viu, ele me viu, ele me viu. Oh, glória a Deus. E quando ele vê, não pergunta quanto tempo você estudou. Não importa para ele se é rico ou doutor. Ele escolhe estar escolhido. É dele o querer. Ô, confirmação. Ele ainda Receba vai em nome de na Jesus. favela, na prisão, na roça e na cidade. E escolhe o menor sem perguntar idade. Pode se alegrar, porque ele viu você. Aleluia. É, ele viu você. Tem um negócio pra dizer, Marco Antônio. Tô sentindo Deus aqui. Eu tô sentindo Deus aqui. Meu Deus, Isso forte. pegou, viu, Marco Antônio, também? Os É uma identidade, é uma identidade, né, pastor? Quando... Meu irmão, Marco Antônio, gente, eu acho tão lindo, quando os irmãos falam assim, eu sinto algo tão incrível, eu sinto uma presença de Deus tão maravilhosa quando aquele irmão ministra. Quem, gente? Marco Antônio. Quando aquele irmão louva, quem? Marco Antônio. Glória a Deus por isso, que o Senhor cada vez mais te use e que humildemente, né, você carregue a marca de Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Mas eu tô sentindo Deus aqui, viu? Tô sentindo Deus aqui. Glória a Deus. E por isso a gente vai declarar junto com você, porque numa próxima oportunidade, irmão Marcos Antônio volta no podcast Jesus é Lindo. Pastor Ângela, muito obrigado. Imagina, prazer por todo estar nosso. aqui. Eu sempre tenho sido grato primeiramente a Deus, ao pastor Chico Chagas por acreditar em nós e também como ao pastor Gabriel, também como a pastora Ângela, por confiar no nosso chamado e no nosso ministério aqui, juntos para somarmos para o reino de Deus. Glória a Deus. Nós somos Muito uma obrigado. família, né, Marco Antônio? É. Somos uma A família. Igreja Pão da Vida não é só um ministério. Não é só uma igreja, é uma família Para para você pertencer. Vamos declarar então, você aí, a gente aqui, que Jesus é lindo! Tchau, gente. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Glória a Deus.